Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política e hoje nós recebemos a Mônica Rosenberg. Tudo bem, Mônica? Tudo ótimo, Vamos falar sobre corrupção? Vamos falar sobre combate à corrupção. Isso, o que é mais importante. Eu fui agraciado aqui pelo livro que a Mônica está trazendo para a gente, eu vou mostrar para vocês aqui. Somos Todos Corruptos, pequeno manual do ético chato, que na verdade, um material feito para a população, de modo geral, entender. Ele é bem mais popular a linguagem, né? Nada muito rebuscado, que é para as pessoas entenderem de fato. Então, Mônica, de forma geral, é possível uma sociedade sem corrupção? Sem corrupção, eu não acredito que seja possível. Inclusive, muita gente fala, precisamos acabar com a corrupção, e eu falo, vamos alinhar a expectativa aí, pessoal. O problema da corrupção no Brasil é que ela é desmesurada, ela é totalmente fora de controle, e ela chegou num nível em que ela está atrapalhando o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, a gente precisa reduzir. Mas se você ficar na expectativa de que vai zerar e acabar com a corrupção, você acaba gerando frustração nas pessoas. E é muito importante entender o que dá para fazer, para a gente poder fazer e ficar contente e enxergar os resultados, né? Se você está esperando acabar com ela, você vai estar sempre frustrado. Eu vi alguns números e até te confesso que eu acompanhei entrevistas suas e uma coisa me chamou bastante atenção, que é quando você fala que sociedades onde as mulheres têm maior participação na vida política, elas tendem, e os números mostram isso, elas tendem a ter menos corrupção. Como que você explica isso? E é algo empírico ou vocês... Eu sei que você é uma estudiosa, eu vou, no decorrer da conversa, contar mais o seu currículo, que é extremamente denso nesse assunto, assim, importante dizer isso, que você conhece, você estudou bastante para falar sobre o assunto, mas é um pouco empírico ou não? Tem fatos que comprovam? É algo social? A que se deve isso? Tem estudos internacionais com dados. Tem um estudo publicado no Journal of Economic Behavior e com 148 países analisados, onde realmente aqueles que têm mais presença de mulheres, e aí não é achar que você elege uma Dilma e que isso vai acabar, mas a presença efetiva de mulheres nas esferas de decisão, tanto no legislativo quanto no executivo, reduzem a incidência. Por quê? Porque a mulher inibe o esquema, ela constrange os homens. A presença da mulher faz com que todo mundo seja menos corrupto. Isso é muito bom e existem sim dados mostrando isso em países diferentes do mundo. Então, até para a gente entender, como o ambiente político, via de regra, é extremamente masculino, os homens, teoricamente, já estão acostumados a tratar entre si. Quando tem uma mulher, a estranheza, talvez, da participação, que ela é pequena e tem que ser uma luta social, no sentido de que isso aumente, as mulheres se posicionando mais, talvez essa estranheza, e as mulheres, por serem também uma novidade crescente na política, mas é algo que ainda é mínimo, né, deveria ser maior, talvez essa estranheza, então, de fato, crie esse constrangimento, que é o que você está falando. Extremamente interessante. Eu não tinha pensado por esse lado, mas quando eu vi esses dados, eu falei, bom, essa é uma pergunta que eu preciso fazer, porque, de fato, é algo interessante, mas eu queria entender os números, você trouxe muito bem. Você é formada pela USP, pela Faculdade do Largo de São Francisco, tem mestrado na França. Isso. E você fez o que o termo técnico seria isso, mas uma especialização em Viena. Né? Especificamente a de Viena trata sobre corrupção. Era um curso de melhores práticas internacionais de combate à corrupção. Tinha pessoas de diversos países ali, cada um com a sua realidade. Inclusive tinha um holandês, quando ele foi apresentado, eu falei, o que um holandês está fazendo num curso de combate à corrupção? E eles têm um grande problema de tráfico de influência. Cada um tem a sua, tinha uma pessoa da Nigéria. Então, essa pluralidade de problemas e diversidade de soluções apresentadas era muito rica. E a análise que se fazia ali em relação ao Brasil é que um dos maiores alimentadores de corrupção no Brasil é o financiamento eleitoral. O fato da gente ter esse sistema de financiamento eleitoral e que, assim, eu fiz o curso há muitos anos atrás, hoje ele está pior, isso acaba alimentando, fomentando a corrupção no Brasil. Entendi. E você também faz parte do Renova BR e do Livres. E tem um outro instituto que você é fundadora em 2015, que agora eu me esqueci o nome. Eu sou cofundadora do Instituto Não Aceito Corrupção. Sim. Nós fundamos isso em 2015, que foi a primeira vez em que a corrupção apareceu na Datafolha como a maior preocupação do brasileiro. Foi logo depois dos movimentos sociais, das manifestações, e a ideia era reverter a cultura de corrupção que existe no Brasil. A nossa corrupção tem um elemento cultural muito forte. Então precisava quebrar esse ciclo vicioso de um país que considera que o honesto é trouxa e que aquele que frauda o sistema é esperto. Isso a gente precisa acabar com isso, a gente precisa dizer não, eu não aceito, eu não pago propina.
Mas isso é uma coisa que a gente só vai conseguir com educação. Não é uma operação policial que vai resolver o problema da corrupção. É educação lato sensu. É educação na escola, em casa, no trabalho, nas novelas, no cinema. Uma coisa realmente mais ampla para criar uma geração, que é o que eu digo no livro, de éticos chatos. De jovens que consideram a ética um valor seu. E você, na USP, você estudou com Dias Toffoli e com Alexandre de Moraes, né? Você conviveu com esses dois personagens. Nós, antes da gravação, nós estávamos conversando e outras pessoas que hoje trabalham, inclusive, com eles, né? Esse ambiente da turma de vocês, que, por óbvio, as pessoas que saem da USP, especificamente no curso de Direito, são influenciadores do direito nacional e sempre foram, e enquanto a USP tiver essa boa educação no direito, será. Hoje você vendo esses pares seus, colegas, né, participando e de tudo que está acontecendo, principalmente no STF, você vê que a sua turma, de alguma forma, a mesma educação que você recebeu na universidade, você vê hoje aplicada? Não quero te colocar numa sinuca de bico. Uma saia justíssima. Uma saia justa. Mas você enxerga em algum momento a mesma educação, a mesma formação que você teve na atitude dos seus pares ou não? Talvez o tempo fez com que cada um tenha buscado um caminho. Você, por exemplo, foi se especializar em práticas anticorrupção. Como você enxerga esses colegas? Olha, né, eu me formei na turma de 90. Ou seja, quando a Constituição de 88 foi promulgada, nós estávamos nos bancos da academia, estávamos ali nas arcadas. E essa turma realmente é uma turma, o Floriano Marques, diretor da Faculdade de Direito hoje, aliás, semana passada ele foi substituído, mas ele foi o último diretor, também era da minha turma. O Roberto Liviano, que é hoje o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, também era dessa mesma turma. A Nathalie Malveiro, que é a corregedora-geral do Ministério Público em São Paulo, é dessa turma. Foi uma turma realmente muito pulsante. E pessoas muito diferentes. Inclusive, o Alexandre e o Toffoli são diferentes entre si, né? São visões diferentes, formas de se posicionar muito diferentes, e que bom que nós temos essa riqueza. Agora, eu gostaria que nós tivéssemos talvez um Senado mais forte e atuante para ajudar a conter alguns excessos do nosso Supremo Tribunal. Né? Checks and balances. Checks and balances, que hoje, em vez de ser um sistema de pesos e contrafreios, é um sistema de rabos presos, que é muito ruim. Sim. Voltando um pouco nessa cultura nossa de corrupção e de achar comum, né? É a famosa lei de Gerson, né? Que eu quero levar vantagem em tudo. É praticamente impossível, se entende, acabar com a corrupção, né? Somente a educação, por exemplo, em sociedades menos corruptas, vamos dizer assim, Holanda, Japão também tem, mas até os Estados Unidos tem um pouco mais, mas também é um pouco mais... vamos dizer assim, regrado. Hoje, se nós olharmos os países africanos, eles até comum, né? Somente a educação pode já alavancar o Brasil, vamos tratar de Brasil, pode alavancar o Brasil nesse sentido? Ou não? Existem outras formas de... Tem duas outras coisas muito importantes que precisam acontecer. A educação é a base de tudo, então nós precisamos começar a conscientizar a população. Mas tem duas coisas aí que eu costumo falar, é a dinâmica da corrupção, a balança que a pessoa vai usar para decidir se pratica ou não um crime de corrupção. Ninguém acorda de manhã e fala, puxa, acho que eu vou cometer uma corrupção. Assim como ninguém vai numa delegacia dizer, eu fui vítima de corrupção, porque o crime de corrupção envolve dois criminosos, a vítima e a sociedade. E o que acontece nessa reflexão? Ele vai pesar o pró e o contra, o risco e o benefício. E no Brasil, por causa da impunidade, o risco é muito, muito baixo, e o benefício, por causa do excesso de burocracia, da complicação, o benefício é muito alto. É nessa balança a gente precisa mexer. Então precisa ter certeza de punição, e aí não é só dobrar penas, é certeza mesmo de punições que às vezes não precisam ser gigantes, uma punição pedagógica, um exemplo, mas a certeza de que alguma coisa vai acontecer quando você faz algo errado. Quando você é descoberto com dólares na sua cueca, você tem que ter repúdio social, você tem que ser punido. E do outro lado, reduzir a burocracia, reduzir o excesso de regras, flexibilizar, dar mais independência e autonomia, sempre com responsabilidade, né? Lembrando que a contrapartida da punição existe. E aí quando você faz isso, você derruba o benefício. Deixa de ser interessante você pagar uma propina. Hoje, alguém que pague propina, primeiro que se ele for descoberto, ele não vai ter nenhum tipo de sanção, e ele sabe que ele pagar uma propina, às vezes, é um ano de avanço para abrir um negócio.
Eu conheço tive semana passada numa cidade onde a dona do supermercado me disse que ela está há 6 meses funcionando com gerador elétrico, porque ela não quis pagar propina para o pessoal da eletricidade, então eles não ligaram a luz no supermercado dela. Ela falou, tudo bem, eu vou pôr o gerador. É uma luta muito inglória e é importante que a gente esteja com ela nessa trincheira e que a gente valorize esse tipo de comportamento. Mas essa balança precisa mexer. É até assustador um relato desse, de ter que ligar um gerador para começar um negócio, né? Absurdo, é exatamente o caminho contrário, né? Se isso acontece com uma única pessoa, e pensando no Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, é realmente um absurdo. Nós temos um exemplo, e aí eu quero chegar na Lava Jato, nós temos um exemplo na Itália, que os filmes americanos são maravilhosos de retratar toda a máfia italiana, né? E como a máfia hoje, a máfia chinesa existe no mundo inteiro, para começar, ela tem uma sede, né? Então, nós tínhamos a máfia italiana e, em dado momento, existiu a Operação Mãos Limpas, né? Muito inspirado nisso, dizem, houve a Lava Jato no Brasil, né? O próprio ex-juiz Sérgio Moro, ele se referia muito à Operação Mãos Limpas e foi vamos dizer, uma inovação jurídica, todo o processo, a forma como aquilo foi conduzida. E hoje, acredito eu, nós estamos caminhando para um desfecho até muito parecido, onde os juízes envolvidos saíram condenados em último caso, e muitos dos que ali foram condenados depois estavam livres e voltando às suas atividades, né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse processo da Lava Jato, se você acha que foi correta a condução, se houve, claro que nenhum processo é perfeito, que não depende só de uma única pessoa, mas e qual o desfecho que você acredita que vai ter, se de alguma forma nós podemos não ter a vergonha que é termos um juiz que, independente do que foi feito, nós sabemos que provavelmente as decisões foram corretas e até em tribunais superiores foram reiteradas. Elas foram confirmadas, 98% das decisões foram confirmadas por várias instâncias acima dele, mas nós sabemos que a operação não foi perfeita, eu acho que não cabe a nós julgar a condução. O que nós sabemos a Manipolite mostrou o caminho, né, a Mãos Limpas, e nós fomos seguindo passo a passo. E a gente dizia, eu estava lá no Instituto, e dizia, olha a trajetória, estamos indo nesse caminho. Mas, assim, no Brasil, a Lava Jato deixou um legado que na Itália me parece que não aconteceu. E que é um legado muito positivo e que mesmo com essas condenações que estão sendo revertidas, nós não vamos perder, que é ter aberto os olhos da sociedade. O povo brasileiro não enxergava o nível de podridão que estava o nosso sistema. Eu acredito que talvez ele estivesse mais podre, porque na Itália era uma máfia, no Brasil era o governo. Uhum. O governo tinha se transformado, estava institucionalizada a corrupção e a gente não estava enxergando. Isso a Lava Jato fez e ninguém tira. A população brasileira, você que está assistindo sabe que está hoje olhando, está nos jornais, você está bravo, você manda mensagens. Inclusive tem gente que me diz, olha, não mudou nada, continua tendo escândalo atrás de escândalo. E eu sempre pergunto, há 10 anos atrás a gente ficava sabendo? Vocês acham que não tinha? Tinha, mas a gente não sabia, não saía nos jornais, ninguém se movimentava. Hoje está exposto, a sociedade está brava, está indignada, está revoltada. Por isso que eu fiz esse livro, porque as pessoas estão sentindo a necessidade de combater a corrupção, elas sabem que estão sendo feitas de trouxa, mas elas não sabem o caminho. E isso gera frustração, a pessoa começa a falar, bom, os políticos não estão mudando nada, se eu não mudar nada, nada muda. Era importante mostrar caminhos, mostrar as ferramentas e dizer, toma, está aqui, o caminho existe, é possível mudar. É assim que você vai fazer, e é assim que a gente faz a mudança. Uhum. O custo Brasil, ele impacta de forma geral, e eu vou desenvolver a minha pergunta, mas o custo Brasil, ele impacta nesse processo de cultura da corrupção? Por exemplo, muitas vezes, eu já escutei isso de diversas pessoas, em algum momento, de forma geral, a nossa polícia é muito boa, mas tem policiais corruptos, por exemplo, né? Uma pessoa é parada. Eu vejo muitas vezes a pessoa, ela particularmente é até contra a corrupção, mas às vezes a oferta da corrupção ela é mais barata do que a pessoa pagar uma multa ou perder eventualmente a habilitação, alguma coisa nesse sentido. Em outros países, como por exemplo, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, o dia a dia, o que o governo tira de porcentagem do comércio e das coisas é muito menor. E por isso muitas vezes é mais vantajoso ao cidadão pagar o imposto, né? Ele fica mais tranquilo porque ele paga, é barato, ele paga sempre, ou cumprir os seus deveres,
do que ter um custo de governo, vamos dizer assim, né, uma cobrança de governo, e pode ser de imposto, de qualquer coisa, muito alto, né, e ele prefira pagar um suborno. Então, isso impacta diretamente na corrupção? Com certeza, não tem nenhuma dúvida. Esse ponto que você trouxe é muito bom, porque tem uma coisa, num país como os Estados Unidos, vamos usar o exemplo que você trouxe, o imposto que você paga é revertido em benefício para a população. Você tem escola de graça, você tem algum tipo de tratamento médico, apesar de que a medicina americana não é um bom exemplo, mas você tem, o Estado é presente, ele de alguma forma está olhando para o cidadão. Tanto que o americano tem orgulho de quanto ele paga de imposto, porque é sinal de ser rico. E outra, lá se você oferecer uma propina para o guarda, você vai preso. Não tem nem, você não pensa em fazer isso, porque você vai preso. No Brasil, é de novo aquela balança. Você sabe que você não vai ter benefício nenhum em pagar o seu imposto, pelo contrário, o Estado não está presente onde ele deveria estar, que é saúde, segurança e educação, e você sabe que realmente é mais fácil, é mais simples você pagar uma propina, você pagar uma caixinha para o guarda para não ter a sua multa, você vai se livrar daquele problema, não vai ter nenhum impacto. A gente, de novo a tabela dos incentivos. E aí essa questão do custo Brasil, eu durante muito tempo quando voltei da Europa, advogava para empresas estrangeiras que queriam abrir aqui no Brasil o seu negócio. Tenta explicar para um estrangeiro o que é um despachante. Chega a ser engraçado, eles não conseguem entender o conceito do despachante. E a pessoa que quer funcionar de forma honesta no Brasil, em geral vai ser prejudicada porque os concorrentes não estão. Aí você cria um ambiente negocial desigual, injusto, onde o honesto é prejudicado. Isso é muito ruim, porque isso não é só uma questão de custo Brasil, isso desincentiva a inovação, desincentiva o gringo que quer vir para cá, trazer uma nova ideia, um novo sistema. A gente está atrasando o desenvolvimento do país todo. E aí hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa aqui de Americana que estava comentando que, por exemplo, tem filas enormes para atendimento à saúde, e que a população sabe, mas eu vou falar com o vereador X, Y, e aí ele vai conseguir furar a fila da saúde para mim. E a pessoa não está enxergando que esse vereador tinha que estar trabalhando para acabar com a fila para todo mundo. Se a gente resolve o problema da saúde, não tem fila para ninguém. Em vez dele estar lá botando você na frente da fila, que é uma coisa muito errada, deixa essas pessoas trabalharem, deixa esses vereadores fazerem o papel deles, que é de resolver o problema para todos. Mas a gente não enxerga isso, é muito difícil. Eu vou até dar 2 depoimentos meus, né? Eu morei em outro estado durante um tempo, e uma vez você falou a palavra despachante, ela me remete a uma coisa maravilhosa. Talvez até você use esse exemplo futuramente. Eu me lembro que eu tinha que fazer algum procedimento no Detran do estado, não me lembro agora qual era, mas tinham 2 filas, uma gigantesca para pessoas que estavam desassistidas e uma mínima para quem estava assistido por um despachante. E me indicaram que fosse ao despachante. Eu estive lá e a pessoa simplesmente me deu um papel com o timbre deles, eu paguei R$50 pelo papel e eu voltei para a fila e fui atendido mais rápido. Só que não tiveram nem o pudor de separar, porque você sabia que aquela fila é de quem pagou R$50 para o despachante, que não fez absolutamente nada, e a outra é de quem não pagou. E aquilo era tratado de fato com normalidade. Um outro ponto, né? E agora também até passando para iniciativa um pouco privada. A saúde, de modo geral, ela é caótica, ela é problemática. Aqui em Americana, por exemplo, alguns hospitais já particulares, como o Sistema Único de Saúde, o público, já está superlotado, algumas pessoas que têm um pouco mais de condição vão para os outros hospitais. Já tem hospitais particulares que já não estão suportando também. Então, eu também fui a um hospital onde eu tenho convênio, e para ser atendido eu levei 5h30. Então, as pessoas acham que, aí também já pedindo a sua opinião, no longo prazo, a corrupção que afeta o mais pobre, ela vai uma hora chegando a pessoa que tem mais condição, né? E ninguém tá imune a isso, porque se você hoje consegue pagar um plano médico, mas os hospitais particulares também já estão, de certo modo, é porque na ponta, que é o público, não está tendo esse esvaziamento, né? essa fluência de atendimento. Claro. E aí eu te pergunto, quem não conhece uma pessoa que já tenha pedido no médico 2 notas para poder conseguir o reembolso? Você vai no médico, já é automático, quase que a secretária já fala, o senhor quer 1 nota, 2, 3? E nós estamos burlando um sistema onde nós mesmos, no final, seremos prejudicados, porque esses sistemas precisam existir de forma correta. Quando você começa a fraudar, e é uma coisa muito maluca no Brasil, a lei é feita para punir o honesto, porque o cara que vai fraudar o sistema, ele está burlando a lei. Aí cria uma lei extremamente cheia de regras e de engessamentos,
que não impede a fraude. O que a lei faz é atrapalhar o cara que quer ser honesto, porque aí para ele começa a ficar totalmente impossível. E o cara que está burlando não está nem aí. Uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa que dizia que quando uma mãe pede para um filho que faça algo e em troca ela promete alguma coisa, sendo teoricamente seria até obrigação da criança, já inicia ali a corrupção. Qual que é a sua opinião sobre isso? É importante distinguir o que é incentivo. Então, uma mãe que o filho faz uma coisa legal e ela vai, traz um bombom, dá um beijo, dá um abraço, dá um presente, fala, nossa, que orgulho que eu estou de você. Isso é incentivo, isso é legal. A mãe que fala para o filho, faça isso, e ele fala, não, faz que eu te dou um presente, isso é corrupção. São coisas diferentes, é muito importante a gente entender, quando a gente ensina para o filho que ele não precisa fazer esforço para conseguir as coisas e que ele, em troca de uma coisa que ele tem que fazer, ele vai receber um benefício, nós estamos desensinando o filho. É importantíssimo valores e princípios. Filho, o certo é certo, o errado é errado. Como que você analisa o governo Bolsonaro? Lembrando, não existe sociedade sem corrupção, mas como que você analisa o governo Bolsonaro nesse aspecto? Das coisas que você tem conhecimento, né? O Brasil melhorou ou não? Em algumas coisas, por exemplo, os conselhos de estatais, houve uma limpeza. Acho que ele tentou fazer uma limpeza em algum nível, mas o presidente Bolsonaro foi eleito com a promessa de acabar com a corrupção, com a promessa de combater a corrupção, de bater de frente. E hoje ele está entregue ao Centrão, ensanduichado entre um Congresso que perdeu a vergonha de legislar em causa própria e um Supremo Tribunal Federal que está, sim, excedendo e que perdeu um pouco o seu papel de guardião da Constituição. Então, essa bagunça generalizada entre os poderes frustra as pessoas. É muito ruim que um governo que veio com a promessa de ser liberal e ético e combater a corrupção e não está sendo nenhum dos dois, para nós é muito ruim, tanto para quem quer defender a ética, quanto para quem é liberal de verdade, porque aí vem as pessoas dizendo, tá vendo aí, não adianta eleger um cara, porque ninguém vence a corrupção. E a verdade é que ele não chegou nem perto do que ele poderia ter feito, e o Congresso hoje está andando para trás. Na pauta do combate à corrupção, nós estamos regredindo. O Congresso Nacional está destruindo mecanismos que funcionam, os poucos que funcionam. Existe um índice, que é o índice de capacidade de combate à corrupção, ICCC, não é o Comando de Caça aos Comunistas. Nesse índice, aliás, dando um passo atrás, tem dois índices que medem corrupção no mundo. Um é o índice de percepção da corrupção, que é da Transparência Internacional, e ele mede quanto que as pessoas estão percebendo a corrupção no seu país. Nesse índice, nós estamos caindo gradualmente. A gente passou do 96 para o 104. É uma queda pequena em 150. No índice de capacidade de combate, que mede as ferramentas, nós estamos caindo vertiginosamente. A gente passou do primeiro terço para o terceiro terço, porque os mecanismos estão sendo destruídos pelo Congresso. A lei de improbidade administrativa, que foi desconstruída, aquilo foi um passo atrás muito, muito sério. Então, a minha nota para o governo Bolsonaro, em termos de combate à corrupção, fica muito abaixo de 1. E agora vamos fazer um exercício de futurologia, né? Nós sabemos o que foi o governo do PT e todos os escândalos que aconteceram. Também nota abaixo de 1, apesar de eles terem assinado a lei anticorrupção, né? Em 2013 foi a presidente Dilma que assinou. Sim. Eventualmente, vamos supor que Lula volta a... Não vou falar a cena do crime, mas vamos falar que vamos dizer que o Lula volta à presidência da República. Seria possível eles reorganizarem todo aquele sistema, que foi um sistema até extremamente robusto, né? Todo aquele sistema de corrupção à vista de quem já assistiu, já foram julgados, embora agora basicamente não estão cumprindo, nem vão cumprir nada, muitos não estão livres. Você acredita que ele teria a capacidade de voltar a usar os mesmos meios, era isso que eu queria dizer, de corrupção e de fisiologismo corrupto no sistema? Aí é um exercício de futurologia, a gente pode falar... Mas aí eu te faço uma pergunta, você acredita que o sistema que existia foi desmantelado? Não foi, não chegou nem a ser desmantelado. Muitas dessas pessoas ainda estão no poder, ainda estão no governo. O governo está aparelhado, apesar de ter havido um governo totalmente oposto. Mas continuou uma gestão populista, então, de alguma forma, as reformas que eram importantes não foram feitas. E aí,
A minha visão é a seguinte, eu nem faço esse exercício de futurologia, porque nós temos uma certeza hoje no Brasil, é que nós não teremos um presidente que resolve. Os dois que estão aí encabeçando as pesquisas já mostraram que tem projetos políticos que não resolvem os problemas do Brasil. Então a gente tem certeza que nenhum dos dois vai resolver. Quem pode resolver? O Congresso Nacional. Quem manda no Brasil? O Congresso Nacional. Aliás, hoje eles desmandam. Então, o que eu sempre repito, foco no legislativo. Foco, pense, procurem, pesquisem quem vocês vão votar. Porque é só pelo voto decente, colocando pessoas éticas no Congresso, que a gente vai poder, de um lado, barrar os projetos absurdos que chegarem e tentar avançar nas reformas que o Brasil precisa fazer, que não virão do Executivo. É no Congresso que a gente vai fazer essa mudança. Então, prestem atenção nos seus deputados e lembrem em quem vocês votaram depois. Muito bem. Mônica, para a gente já encerrar o nosso bate-papo, eu espero que hajam outros. Caso você queira, fazer suas considerações finais para o nosso público. A mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de esperança, uma mensagem de acreditar que a gente pode fazer a mudança, está em nossas mãos, não vamos esperar os políticos fazerem a mudança, porque eles não farão. Nós, como sociedade, podemos nos posicionar e, o mais importante, não desistir, porque é isso que o sistema quer. Se a gente continua falando sobre esse assunto, se as pessoas estiverem aí, baixarem o meu livro, o site, ele está de graça na internet, www.somostodoscorruptos.com.br. É uma pergunta, tá, gente? Mas para facilitar no site, está lá a afirmação. Então, entrem, baixem o livro, mandem para quem vocês conhecem, me mandem uma mensagem dizendo o que vocês acham dessa pergunta e vamos atuar nessa mudança porque está na nossa mão. Muito obrigado, Mônica. Obrigado a você que nos assiste. Esse é o Sala Política. Até amanhã.